capítulo 6, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Versículo 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, não dá para ler muito, está muito longe. Os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer Deus minúsculo, ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, ó rei, emite um decreto e assine para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Versículo 9. E o rei Dário assinou o decreto. E o último versículo: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Para a gente entender esse contexto, eu vou voltar um pouquinho lá no capítulo 1 de Daniel. É uma passagem bem conhecida. Quando você vai no capítulo 1 de Daniel, você vai ver que o rei Nabucodonosor, ele convoca todos os jovens mais bonitos, mais inteligentes, para estar naquela mesa que ele está preparando. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é convocado para estar ali. E a primeira coisa que já vai me chamando a atenção no capítulo 1 é sobre o posicionamento de Daniel. Você vai começando a entender quem é Daniel na Bíblia, sobre as suas características, sobre o seu caráter. E Daniel senta na mesa de Nabucodonosor. Nabucodonosor oferece os manjares, oferece a oferta, oferece as coisas erradas. Mas Daniel decide não se contaminar, ele e seus amigos. Capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. E ele convoca os feiticeiros, os magos, para adivinhar esse sonho. Mas ninguém consegue adivinhar esse sonho, porque no capítulo 1, quando Daniel decide não se contaminar, Deus dá interpretações de sonhos para Daniel. E chama Daniel interpreta esse sonho, e o rei Nabucodonosor adora o Deus de Daniel, tal, vai. Mas no capítulo 3, me chama a atenção é que o rei Nabucodonosor cria uma imagem para ser adorado. E ele cria essa imagem, e ele fala, certo horário vocês vão ter que adorar, cantar essa imagem. Só que existia 3 pessoas que falaram que não. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram que não ia adorar. E você sabe bem essa passagem, estou tentando resumir o mais rápido possível. É que os 3 decidem não se contaminar. E ele falou, se vocês não se prostrarem, obrigado pastor, não se prostrarem a essa imagem, eu vou jogar você na fornalha. E foi dito que eles jogaram na fornalha. E você sabe o resumo dessa história. Eles saíram intactos dessa fornalha. No capítulo 4, outro sonho que teve Nabucodonosor. E Daniel interpreta o sonho. Vou parar um pouquinho por aqui para você entender. Quando nós lemos a história de Daniel, algo que me salta a atenção já quando você vai estudar, você vai ver que Daniel estava num ambiente não favorável. Daniel estava no meio da Babilônia. Babilônia significa porta de Deus. Os judeus, no entanto, diziam que é um termo de origem hebraica que significa grande confusão. Imagine comigo que Daniel e seus amigos estavam em um ambiente não favorável.
E todas as vezes que eu lia cada capítulo, e você via um posicionamento de Daniel, você via que Daniel e seus amigos não decidiram adorar a certas imagens. Quando nós chegamos no capítulo 6, que nós lemos, há um segredo disso tudo. No capítulo 6, versículo 10, que Daniel orava 3 vezes ao dia. A palavra de hoje, o tema de hoje é uma vida de oração. Eu estava voltando do meu trabalho umas semanas atrás, eu estava ouvindo um louvor no meu fone, e o pastor já tinha me falado há algum tempo atrás que eu ia trazer a mensagem nesse dia, e eu pedi a Deus várias mensagens, e eu começava a escrever tema, e eu falava, não é esse, não é esse. Certo dia, eu chegando em casa, não tinha ninguém em casa, eu penso na minha casa, irmão, começa a descer um rolo fresquinho no meu ouvido assim. O Espírito Santo falou assim, uma vida de oração. Porque nós estamos passando num tempo em que você vê que poucas pessoas têm orado. Você conhece aquele crente que, irmão, você ora por mim? Ô irmão, você pode orar por essa causa? Aí tem vivido no tempo que as pessoas não têm se posicionado em oração. Aí tem vivido no tempo que as pessoas não têm se posicionado no secreto. E quando você não se posiciona em oração, você está fazendo assim, ó, jogando as suas armaduras no chão. E quando você joga as suas armaduras no chão, você está desarmado, meu irmão. No mundo espiritual, o diabo vai te atacar em todas as áreas. Se você estava orando pelo seu filho vai estar pior. Se você estava orando para sua casa vai estar pior. Se você estava orando pelos seus amigos vão estar pior, porque você parou de orar. A oração é a arma mais poderosa do crente. E Daniel entendia isso. Sabe o que me chama a atenção de Daniel? É que quando esses governadores, as pessoas importantes se reuniram para atacar Daniel, para confrontar Daniel, é que Daniel não foi tirar satisfação com o rei Dário, não foi tirar satisfação com as pessoas, ele foi para o quarto dele orar. Irmão, o Espírito Santo falou algo muito louco comigo, é que no meio da pressão, o que você tem feito no meio das pressões da sua vida? Porque, irmão, vai passar estágio, vai passar cada temporada, nós vamos ter os desafios para nos enfrentar, nós vamos ter coisas para nos vencer. Mas eu te pergunto, você vai vencer com as suas mãos ou com a oração? E eu estava falando para Deus, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm colocado, o seu braço, a tua inteligência na frente de ti. Mas Daniel me chama a atenção que nunca... Tu acha que se Daniel não tivesse intimidade, se não tivesse intimidade com Deus, será que ele dizeria não para o rei Nabucodonosor? Irmão, naquele tempo, as pessoas adoravam os deuses, as pessoas adoravam os reis. Você leu comigo, ó rei Dário, ó rei Nabucodonosor, era uma adoração. Imagine um posicionamento de um jovem no meio desse rei, dizendo, não, eu não vou adorar a ti. Irmão, Deus está nos chamando para fazer a diferença em ambiente não favorável. Porque, às vezes, é difícil ser luz lá fora, é difícil ser a diferença lá fora, mas, irmão, quando você vive de oração, você pisa em ambiente e Deus já te traz a revelação, ou você já sente e fala assim, esse lugar não é mais para mim. Porque quando você vive uma vida de oração, você começa a conhecer o Pai que você serve. Nós estamos vivendo um ano da provisão. Todos aqui querem viver provisão, mas não querem conhecer o provedor. Queremos viver a provisão familiar, financeira, profissional, mas não queremos conhecê-lo. Não queremos ter intimidade com Ele. Não adianta de nada viver a provisão e não ter Ele com a gente. Eu achei interessante isso, meu irmão. É que nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem oração. Você consegue não mentir. Você consegue vir à igreja. Você consegue não adulterar. Você consegue ser um crente moral sem vida de oração. Porque o papel da oração não é fazer você perfeito, é fazer você espiritual, meu irmão. Nós precisamos ser mais espiritual. É chegar em ambiente, se Deus te dá uma palavra, fala mesmo. Se chegar em casa, a coisa está ruim, fala mesmo. Porque se você não falar naquele momento, o diabo vai acabar destruindo tudo aquilo que você tem. E nós precisamos ser mais espirituais. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Por exemplo, semana passada o pastor falou sobre protegendo sua família, né? E ele falou sobre Abraão. E o que me chama a atenção de Abraão é que Abraão era um homem de oração. Só que eu estava lendo um livro que ele fala, uma versão até engraçada, é que Abraão levou uma mala. A mala se chama Ló. E ele leva essa mala e Ló vai com ele. Mas só que Ló
vai ser em direção de Deus. Porque Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua casa, sua parentela. Mas ele não falou para levar Ló. Então, e muitas das vezes nós somos como Ló. Vamos para lugares, cidades, ambientes que Deus não quer que a gente esteja. Mas como que você sabe que Deus não quer que você esteja nesse lugar sem ter oração com Ele, sem ter intimidade com Ele? Por isso que muitas das vezes chegamos aqui e falamos assim: eu não estou sentindo a presença de Deus. Porque você está esperando algo de um lugar, 4 paredes, mas a sua vida tem que ser com Deus todos os dias, no seu secreto, meu irmão. Todos os dias você tem que conhecer esse Deus que nós servimos. A história de Daniel me inspira, meu irmão. Porque não foi fácil. Alguns historiadores vão falar que Daniel tinha em volta de 17 anos de idade. Daniel era um jovem. Eles eram um jovem. E Daniel decidiu se posicionar. E Deus, cara, eu acho muito engraçado que Deus falou isso de manhã também, um pouco sobre o posicionamento, Deus presente. E Deus falou semana passada, eu falei: Deus, o que você quer falar com a gente desse tempo? É que eu venho de um tempo que antigamente as pessoas valorizavam muito a oração. Vai ter um encontro de oração, você via 10, 20 pessoas, 30 pessoas. Hoje em dia, quando chamam para orar, ninguém vem. Sabe por quê? Porque as pessoas esperam as coisas apertar, as coisas ficarem ruins para correr para Deus, sabe? E Deus está nos chamando para ter intimidade, irmão. Porque cada estágio da sua vida, cada momento da sua vida, Deus vai te dar uma ferramenta. Lembra de Davi? Davi tinha uma ferramenta das malhadas. Outra ferramenta Davi tinha para enfrentar o Golias. Outra ferramenta Davi tinha, sabe, para lutar no meio das guerras. A cada estágio da sua vida, Deus vai te dar uma ferramenta. Mas para você entender a ferramenta que Ele vai te dar, você precisa ter intimidade com Ele. A arma mais poderosa do crente é a oração. Vamos mais a fundo? Como eu faço para viver uma oração, uma vida de oração? Escolha um horário para orar, meu irmão. Às vezes, por a gente viver nos Estados Unidos, a gente vive uma vida muito corrida. Mas às vezes você tem o seu tempo no seu carro. Às vezes você tem um break na hora do almoço. É o teu momento de ter intimidade com Ele. Meu irmão, você já viu algum carro andar sem combustível? Não anda. É a mesma coisa o crente. O crente não anda sem oração. Se o crente anda sem oração, ele não é crente. Tem algo de errado dele. Porque quem anda de oração, ele consegue também transbordar isso em outras pessoas. Por aquilo que ele está carregando, aquilo que ele está buscando de Deus, ele quer transbordar em outras pessoas. Precisamos viver uma vida de oração. Vamos mais a fundo. O nosso problema não é começar a orar, é continuar orando. Nós perseveramos muito pouco. Temos dificuldade com Deus de insistir. 1 Tessalonicenses 5,17 vai falar: orai sem cessar. Outras versões, orai continuamente. O que Deus está falando com a gente? Nós precisamos ter constância nas nossas orações. Leve a oração como estilo de vida. Leve a oração como uma disciplina. Levamos disciplina em todas as outras áreas, mas muitas vezes não levamos disciplina na oração. E tendo uma intimidade com Deus todos os dias, irmão. Você não vai acordar todos os dias que você vai estar animado para orar. Vai ter dia que você vai falar assim: cara, esses dias atrás, Deus tem me chamado para orar às 5 horas da manhã. Irmão, tem dia que eu acordo e falo assim: mano, eu estou com muito sono. Eu vou me arrastando. Tem dia que eu vou me arrastando. Eu chego lá na sala, mas quando eu começo a orar, aí a coisa começa a ficar diferente. Porque nós precisamos orar. O mundo não vai ser fácil, sabe? Quando você pisa lá fora, você precisa entender que existe um mundo espiritual, meu irmão. Vai ter pessoas que vão tentar te afligir, vai ter pessoas que vão tentar te desanimar, vai ter coisas que vão tentar te tirar do foco. Mas se você não orar, Efésios 6 vai falar que a gente precisa revestir todas as armaduras espirituais. Vistam-se com todas as armaduras de Deus a dar a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Ore sempre guiado pelo Espírito Santo. Fique alerta, não desanime e ore sempre por todo o povo de Deus. Irmão, não desiste da sua casa. Tire as suas armaduras do armário. Uns meses atrás, eu falei sobre armaduras espirituais numa vigília. E eu falei
Pessoal, eu falei assim, gente, sabe qual é o nosso negócio? A gente coloca as armaduras no armário e queremos lutar sem armadura espiritual. Nós não buscamos a Deus, nós não lemos a Bíblia, não buscamos intimidade. Estamos vivendo, estamos se alimentando de pastor do YouTube, estamos se alimentando, às vezes vindo só o domingo. Meu irmão, nenhuma pessoa consegue ter uma saúde boa se ela se alimentar uma vez só um dia. Ela precisa se alimentar todos os dias. Ela precisa comer todos os dias. É a mesma coisa o crente, cara. Você precisa buscar a Deus todos os dias. Mesmo que você vê que as coisas estão dando errado, você precisa buscar a Ele. E Daniel, me chama a atenção aqui, ele busca a Deus 3 vezes ao dia. Daniel tinha constância, Daniel tinha intimidade, Daniel tinha profundidade com Deus. Oração é a arma que você precisa. Quando não oramos, estamos cheios do nosso ego e justiça própria. Lembra das obras da carne? Quando a gente não ora, começa as obras da carne nos atuar, porque a Bíblia fala que a carne é fraca, meu irmão. Você vence a sua carne como? Orando, buscando a Deus. Certa vez, Jesus, ele vai a um monte orar. Isso vai ser o último momento dele da oração. E ele vai orar no Getsemane. E ele fala para os seus discípulos, ele fala assim, ficai aqui, orai e vigiai para que você não caia em tentação. E quando Jesus volta, os seus discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Irmão, cuidado com as distrações. Essa semana a gente falou um pouco sobre as redes sociais no GC. As redes sociais têm tomado o nosso tempo. E quando nós vamos ver, se você olhar o tempo que você está passando nas redes sociais, era o tempo que você podia passar orando. E nós criamos desculpa falando que nós não temos tempo para buscar a Deus. Nós criamos desculpa falando para Deus, falando assim, Deus, eu não tenho tempo. Ou a gente não percebe que o diabo tem roubado o nosso tempo de buscar cada vez mais de Deus. Porque o diabo sabe que quando o crente ora, não tem como ele chegar, não tem como ele deter, não tem como ele... Sabe, quando o crente ora, o crente começa a ficar forte, se fortalecer espiritualmente. Deus está levantando homens e mulheres que oram. Deus também está levantando nesse lugar homens que oram. Homens de oração, porque se você perceber na Bíblia, a maioria deles eram homens de oração. Vamos mais a fundo. Até pulei muitas partes aqui. Persevere na oração. Romanos 12:12. Persevere em oração. Colossenses 4:2. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Perguntaram a um pastor: Pastor, qual é o problema do cristianismo de hoje? Ele disse: as pessoas gastam muito tempo, as pessoas gastam muito pouco tempo orando e lendo a palavra. Antigamente, eu era de um tempo em que quando tinha uma irmãzinha que ela vinha na minha direção, às vezes dava medo, sabe? Aquelas irmãs, próprio minhas tias mesmo, meus avós, dava medo quando eles vinham na minha direção, eu falava, ixi, porque eram homens e mulheres de oração, e meu avô falava algo para mim. Ele falava assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Essa frase ficou no meu coração. Muita oração, muita intimidade. Pouca oração, pouca intimidade. E eu comecei a entender isso, que quando eu acordava de madrugada, eu via vozes. E quando eu saía do meu quarto, eu via a minha avó orando em cima, e eu via meu avô orando de embaixo. Isso era de madrugada, e eles eram homens de oração. E quando eu olhava para a vida deles, eu começava a entender o que era viver de oração. Eu via as dificuldades da nossa casa, eu via faltar coisa, mas eu via sorriso no olho deles e eles orando. Eu falava assim, não, precisamos orar porque Deus vai fazer, precisamos orar porque Deus vai fazer. Cara, quem ora tem a certeza do que Deus vai fazer. Quem ora não confia no sistema, não confia naquilo que as pessoas vão falar, mas confia no que Deus já nos prometeu. Isso começou a me inspirar, meu irmão. E eu entrava no meu quarto, comecei a orar, comecei a ter intimidade com Deus. Nós precisamos ser assim. Nós só precisamos ser homens e mulheres de oração. Será que os seus filhos, será que as pessoas que moram com você, vê você como homens ou mulher de oração? Porque às vezes a gente quer cobrar muito das pessoas, ou das pessoas que moram com a gente. Não, você precisa ir para a igreja, você precisa orar. Mas será que nós temos
vivido isso? Será que nós, porque às vezes, irmão, não é muito falar, é só você ser o exemplo. Meus avós eram um exemplo para mim. Meus avós não me cobravam, eu olhava para a vida deles, eu falava assim, Deus, eu quero ser igual a eles. Eu quero ser igual ao meu avô. Homem de oração que passava por todas as coisas, e eu falava assim, eu quero ser igual a ele. Será que os seus filhos, as pessoas que moram para você, olham para você e falam assim, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, porque ele é homem ou mulher de oração? Às vezes você está aqui, seu marido não está aqui, sua esposa não está aqui, seu filho está aqui, mas você está aqui porque você confia em um Deus que pode chegar na sua casa agora e converter o seu filho. Será que você pode entender isso? Que nós servimos um Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós temos visto, nós estamos passando um tempo que o pessoal está com medo. E o Espírito Santo Deus falou para mim assim, quem te trouxe nesse lugar? Eu falei, foi você. Então fica tranquilo, eu responsabilizo pela sua vida. Quem vive de oração não fica com medo do que a mídia vai falar, do que as pessoas vão falar. Daniel teve medo do que Daniel podia ser morto, mas Daniel confiou no Deus que ele servia. Ele sabia no Deus poderoso do que ele podia fazer. Vamos mais a fundo. Não deixe que nada tire o seu foco. As distrações, as frustrações e as preguiças. Mateus 6, capítulo 5, versículo 6. Você conhece essa passagem? Quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já perceberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará recompensa. Uns dias atrás, eu falei no Rock uma palavra, eu falei sobre... Obrigado. Eu falei sobre o segredo. Eu escrevi aqui, para me não esquecer. Ok. Eu falei sobre o segredo do secreto com Deus. Nós precisamos fechar as portas das distrações. Quando ele fala assim, vai para o seu quarto e fecha a porta, nós precisamos deixar tudo aquilo que tem muitas das vezes roubado a nossa atenção lá fora. Sabe por quê, irmão? O diabo, ele é muito inteligente. Eu gosto de ver o mundo espiritual dos dois lados, principalmente de Deus, mas também do lado do diabo. Porque ele é muito inteligente. Ele quer atingir muitas das vezes nas pequenas coisas. Lembra de Adão e Eva? Ele atingiu a Eva através de uma maçã. Pequena coisa. Ele usa as pequenas coisas para nos tirar do foco. O que tem tirado você do foco? Porque você já foi uma mulher de oração. Você já foi um homem de oração. Você já foi uma pessoa que buscava muito. Às vezes você chegou aqui, cara, falava assim, nossa, no Brasil eu busquei. No Brasil eu via fogo no monte. No Brasil eu via isso, no Brasil... Mas e agora? Como que você está com Deus? Porque a caminhada não é fácil. A caminhada não é pequena, a caminhada é longa. Mas para chegarmos lá, nós precisamos viver em oração. Jesus nos ensina isso. Todas as vezes que ele curava, eu estava estudando um estudo no Época da Bíblia, todas as vezes que ele curava, ele saía da multidão e ele ia ter um tempo com Deus. Jesus entendia isso, que isso servia de combustível para ele. E eu te pergunto, qual tem sido o seu combustível da sua vida? Eu vejo uma geração que tem se perdido muito, sabe? Uma geração principalmente de jovens que tem deixado de viver uma vida totalmente entregue a Deus, porque Deus fala, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar é você entrar no seu quarto e você entregar a sua vida totalmente a Ele. E será que nós temos sido pessoas de orações? Sabe por quê? Porque a oração, ela não é só para você. Quando você vai ver Jesus ensinando os seus discípulos, ele fala assim, quando vocês orarem, ele diz, Pai Nosso. É de todos. Então, quando você ora, você também não só ora para você. Você ora pelo seu amigo, você ora para a pessoa que está do seu lado, você ora pelo seu trabalho. E quando você ora pelas pessoas que estão, você vê uma transformação. Mas será que nós temos essa transformação? Primeiro nós precisamos ser transformados, meu irmão. Porque a oração nos transforma. É como se você entrasse no seu quarto. Eu estava falando para os adolescentes. Eu falei para ele, é como se você entrasse no seu quarto,
É como se tivesse um espelho espiritual no seu quarto e Jesus te mostrasse tudo aquilo que você precisa melhorar, e tudo aquilo que você precisa ter, e tudo aquilo que você precisa viver. Nós precisamos entrar no nosso quarto e começar a olhar no espelho espiritual e ver Jesus nos mostrando aonde que nós estejamos. Porque às vezes você não entende o que você está passando agora porque você não está orando. Porque às vezes você não entende o que está passando na sua família porque você não está orando. E nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos buscar a Deus sem cessar. Bom, já estou terminando, meu irmão. Já falei até demais. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Abraão orando e Deus livrando o seu sobrinho Ló. Eu vejo Isaac orando e curando Rebeca de ser estéril. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jacó orando em lágrimas. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, passa por tantas coisas, orando. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando e Deus ressuscitando o filho da viúva. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando e jejuando e vencendo Satanás. Eu vejo Jesus orando no monte de Getsemane, sabendo que passaria por tantas coisas até a crucificação. Meu irmão, precisamos se levantar em oração. Quando a igreja se levanta em oração, não tem nada que possa se deter. Nós precisamos orar. Orar como nunca. Eu escrevi uma frase aqui de um escritor, ele fala assim: nós dizemos que não temos tempo de orar secretamente. Porém, nós arranjamos tempo para comer, beber. Dizemos que não temos um quarto secreto, mas Jesus encontrou uma montanha. Pedro, um telhado. E os profetas, o deserto. Se você realmente ama alguém, você achará um lugar para estar sozinho. Isso é muito forte. Se você ama a Deus, você achará um lugar secreto para você orar sozinho. A maior preocupação do diabo é impedir que os cristãos orem. Ele não teme um estudo sem oração, nem a obra sem oração, nem a religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Você entendeu isso? A oração é a arma mais poderosa do crente. A oração tem que ser a sua prioridade. A vida de oração é quando eu resolvo dedicar toda a minha agenda a Deus. Ele está presente em todo o tempo, em todas as minhas atividades, em todas as minhas rotinas. Eu estou procurando algo que eu escrevi aqui. Aleluia, Jesus. Tanta coisa. Mas também, irmãos, nós precisamos saber orar. Porque muitas vezes entramos no nosso quarto, nós queremos falar e não escutar Jesus falar. Eu aprendi esses dias, achei muito interessante. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a entrar no meu quarto, colocar um louvor, começar a adorar a Ele. E atrair a presença dEle. Atrair. Para que Ele comece a falar ao meu coração aquilo que Ele quer que eu comece a orar, aquilo que eu comece a falar. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem ouvido aquilo que Deus tem falado para o seu coração? Porque existem muitas vozes, meu irmão. Existe voz da carne, existe voz do diabo, mas também existe a voz de Deus. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos, ter a sensibilidade de ouvir o que Ele está falando? Entre no seu quarto, meu irmão, feche a porta e comece a ter um relacionamento íntimo, intenso com Ele. Não foi fácil para Ana. Eu amo a história de Ana. Eu tive um sonho, meu irmão, eu vou compartilhar com você. Eu tive um sonho, eu estava num lugar e estava um mover muito grande nesse lugar, estava muito jovem nessa casa, muito jovens. E Deus falava assim para mim, assim comigo: você é como Ana. Eu não entendi, mas eu entendi agora estudando essa palavra. Você é como Ana. Você é uma pessoa que persevera na oração. E quando eu entendi isso, e eu trago isso para vocês: persevere na oração. Quando você orar, você não vai sempre ter momentos de alegrias, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de tristeza, mas a oração vai ser teu combustível todos os dias para você se manter de pé.
Meu irmão, através da sua oração, muitas pessoas podem voltar para Jesus. Através da sua oração, a sua casa pode estar aqui junto com você. Através da sua oração, as pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus podem ouvir. Porque quando Daniel foi jogado na cova dos leões, todos começaram a adorar o Deus de Daniel. Através da oração. A oração é a arma mais poderosa do crente. E eu vou fazer 2 orações hoje aqui. Eu queria que o ministério de louvor já subisse. Jesus era um homem fervoroso em suas orações. A oração não é o último recurso, ela deve ser a nossa primeira ação. Meu irmão, o ano só está começando. E você tem a oportunidade e o privilégio de começar um ano orando. Entregando a Ele tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você sonha para esse ano. Mas primeiro, pergunte a Ele quais são os sonhos dele para com você. O que Ele tem desejado para você? Aonde que Ele quer que você esteja? Porque às vezes também estamos aqui servindo em todos os lugares, mas Deus quer que você sirva só em ministério. Às vezes estamos em vários lugares, só que Deus quer que você seja só em um lugar. Começa, pergunte para Deus nessa noite, aonde quer que você esteja. Porque, irmão, Deus quer levantar homens e mulheres fervorosos nas suas orações, que buscam no meio da dificuldade, igual Paulo, no meio da cadeia, começando louvando a Deus, orando naquele lugar. Deus está querendo levantar uma geração que ora, uma geração que não pare de orar. Porque quando a dificuldade vir, meu irmão, a gente não vai ter medo, a gente não vai tremer. Eu queria que vocês colocassem pé nesse momento. Eu queria fazer a primeira oração para você, que muitas das vezes deixou as suas armaduras de lado, deixou o seu tempo de oração de lado. Porque, meu irmão, oração é como muitas das vezes de você ir uma praia, sabe? Quando você vai a uma praia, você pisa lá na areia, no rasinho, você vê aquela água batendo no seu pé. E quando você olha para o profundo, você vê a galera lá mergulhando. Só que a galera de lá, às vezes, não consegue ver você direito. Mas quando você está no raso, você enxerga tudo. Aí você enxerga o problema. Aí você enxerga as dificuldades. Mas quem está no profundo não consegue ver isso. Porque a pessoa está no profundo, ela está mergulhando, está mergulhando, está mergulhando. É a mesma coisa com a oração. Quando você está mergulhando na oração com Deus, você não consegue enxergar mais o problema. Você não consegue mais chegar à dificuldade. Porque você está confiando naquele, sabe, que pode fazer por você. E Deus, eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. Eu queria orar por você. Espírito Santo de Deus. Uma palavra tão simples, mas eu creio que foi uma palavra necessária para esse tempo, Jesus. Aqui está o seu povo, Pai. Aqui estão os seus filhos, que o Senhor ama. Jesus, eu não sei que cada um tem passado, eu não sei qual é a intimidade deles para com você. Mas, Pai, por muitas das vezes eles possam ter deixado as suas armaduras de lado, ou eles possam ter deixado, sabe, desanimado de orar, de buscar de Ti. E já desanimou pelo seu filho, já desanimou pelo esposo, pela esposa, já desanimou por buscar pela sua casa, por não ver portas abertas, por não ver uma empresa aberta. Mas Jesus, levanta um povo que ora constante na sua presença. Primeiro, que eles possam conhecer a Ti, Espírito em verdade, Jesus. E o Senhor começar a revelar segredos ao coração dos seus filhos, Pai. Levantam Anas que oram nesse lugar, Jesus. Levantam Abraões que oram nesse lugar, Jesus. Porque quando eles orarem, Senhor, o Senhor vai trazer revelações. O Senhor vai trazer entendimento, Jesus. Tira toda a distração, Pai. Tira tudo aquilo que vem tentar, Senhor, roubar, Senhor, a alegria dos seus filhos, Pai. Jesus, eu declaro, Pai, um povo, Senhor, fervorente pelas orações por Ti, Senhor, por querer a Sua presença, ó Pai, por querer de Ti, Senhor, relacionamento e intimidade contigo, Pai.
Esse lugar vai ficar pequeno de tanto profeta que o Senhor vai levantar. Esse lugar vai ficar pequeno de tanto pastores que o Senhor vai levantar. Esse lugar vai ficar pequeno de tantos discípulos que o Senhor vai levantar através da oração. A oração move, o Senhor. Muitas vezes aquilo que nós não estamos vendo, Pai, eu te peço, Pai, desde já. Eles estão aqui, mas o Senhor está movendo dentro da casa deles. Eles estão aqui, Senhor, mas o Senhor está movendo na finança deles. Eles estão aqui, mas o Senhor está movendo, Pai, o mundo espiritual nesse momento. Jesus, move, Senhor. Quebra todas as cadeias, Pai, tudo aquilo que vem tentar, Pai, e pedir os seus filhos orar, Jesus, Pai, que eles possam orar, Senhor, e orar, Jesus. Jesus, eu te peço, Pai, guarda a mente dos seus filhos, Senhor. Blinda a mente dos seus filhos, Pai. Jesus, traz entendimento para os seus filhos, Pai, nesse momento, Pai. Que as ferramentas que eles vão precisar não seja humana, mas seja espiritual. Levanta um povo espiritual, um povo que entende, Pai, de Ti, a Tua direção, o Teu falar, Jesus, aonde deve ir, aonde deve pisar, Pai. E que Ele, a partir de hoje, Pai, o Senhor levante um povo, Pai. Um povo cheio da Tua presença, Jesus. Porque quando nós oramos, nós enchemos. Quando nós oramos, nós se enchemos de Ti, Jesus. E é isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A outra oração. A outra oração que eu quero fazer, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, entramos às vezes nesse lugar todos os domingos, ouvimos a Sua palavra, mas Pai, como pequenos, como um filho de Ti, Jesus, nós entregamos nossa vida a Ti, Jesus. Jesus, eu te peço, Jesus, levanta uma mãe que ora, levanta um pai que ora, levanta filhos que oram, Jesus. Levanta, Senhor, um povo que ora, que não vai parar de orar, Jesus. Pai, repete-se comigo, Pai. Eu que andei afastado dos Seus caminhos. Eu que me desviei os meus olhos de Ti. Nesse momento, Pai, eu resolvo voltar, Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Eu te confesso, Jesus, como meu único suficiente Salvador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, você que está online, fez essa oração pela primeira vez, eu vou contar de 1 até 3. Eu queria que você levantasse a sua mão. Se você sabe, você não está se declarando para uma pessoa, mas você está se declarando para Jesus, aquele que conhece seu coração, aquele que sonda o mais profundo da sua alma. E e 2 e 3, tem alguém aqui nesse lugar? Eu queria fazer mais uma oração que está tocando no meu coração. Eu queria que, já que tem poucas pessoas, eu queria que todos vocês viessem aqui na frente nesse momento. Eu queria que vocês viessem aqui na frente, todos vocês, todo mundo aqui na frente. Eu queria que os intercessores orassem pela vida de vocês. Às vezes você só precisa de uma oração. Às vezes você está aqui só precisa de um abraço. Eu não queria que você saísse daqui da mesma forma que você entrou. Vem, irmão, sem vergonha, vem sem medo. Oração nada é demais, sabe? Sim, Jesus, sim, Jesus.
totalmente amável, totalmente maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por cada família representada, Pai, nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada vida nesse lugar, Jesus. Que nós possamos ter uma semana abençoada, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possamos ter uma semana extraordinária contigo. Meu irmão, se você quiser continuar aqui orando, eu vou terminar o culto. Nós temos culto quarta-feira, culto fé. Terça-feira, culto Hope. Sábado, culto dos jovens. Que Deus abençoe, tá, meus irmãos? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Totalmente amável, tão maravilhoso e para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei